Olá, caro aluno. Sou o professor Lucas Gabriel e nesta unidade falaremos um pouco sobre tomadas de decisão. A linguagem C, ela utiliza certos critérios e certas estruturas para a tomada de decisão, utilizando conceitos lógicos, da mesma maneira que é visto na lógica de programação tradicional para a construção de algoritmos. Uma decisão é realizada tendo em base a comparação ou avaliação de uma expressão. Essa expressão pode ser matemática ou pode ser puramente lógica e deve obedecer a certos critérios. Um exemplo prático disto é o caso de aprovar ou não o estudante uma disciplina com base em sua média. Se a média do estudante for maior que a nota de corte, ele será aprovado. Se não, ele será considerado reprovado. Para isso, são utilizadas algumas estruturas que são bastante próximas da nossa linguagem natural. Como falei na frase anterior, se o estudante tiver uma nota maior que a nota de corte, então ele estará aprovado. Esta é uma das primeiras estruturas que iremos explorar na linguagem C, a estrutura se então, ou em C, em inglês, if else. Esta estrutura possui um comando bastante simples, denotado por parênteses, e dentro desse parênteses fica a nossa avaliação ou a nossa expressão. Caso seja retornado verdadeiro ou falso, dependendo de como estruturamos a avaliação, é executado o trecho de código que estiver entre chaves, após a declaração do if else. Também há a estrutura se não, se, ou if else if. Essa estrutura é uma forma de estender a quantidade de comparações e avaliações que nosso código pode realizar. Utilizando um exemplo também semelhante ao anterior, se o aluno tiver uma nota maior que 7, ele será aprovado. Se o aluno tiver nota maior que 5, menor que 7, ele estará de recuperação. Se a nota estiver menor que 5, o aluno está reprovado. Em C, em inglês, utilizamos if, else if, seguindo uma estrutura bastante semelhante à estrutura anterior. Há uma terceira opção para se montar estruturas de decisão, que é a estrutura caso-escolha. A caso-escolha, ou case switch na linguagem C, utiliza um critério de seleção, ou seja, uma variável de entrada de controle, e vários casos que são delimitados, ou seja, ela limita a quantidade de escolhas e a quantidade de casos, tendo como base uma variável, uma expressão ou uma avaliação que pode ser feita antes dessa estrutura de decisão, diferentemente das anteriores, onde a decisão vem a partir da avaliação que está implícita. A partir de agora, veremos as estruturas de decisão. Iremos inicialmente exibir a estrutura se não. Ela possui um funcionamento bastante simplificado que se dá por meio da avaliação de uma expressão com base no valor lógico ou valor booleano. Ela pode retornar verdadeiro ou falso. Caso retorne verdadeiro, pode ser executado o que encontra-se entre o primeiro bloco de código. Caso seja falso, será executado o segundo bloco de código. Após a passagem dessa avaliação condicional, o programa retoma sua execução, ou seja, instruções que estão depois da nossa estrutura de decisão serão realizadas somente ao final da mesma. Estruturas que estejam antes do bloco de decisão serão realizados também sem necessariamente depender da mesma. Porém, caso seja necessário fazer algum desvio, são utilizadas avaliações condicionais. Aqui temos um exemplo bastante simples de que são passados dois valores inteiros, o valor a variável A, que recebe o valor 4, a variável B, que recebe o valor 6. Ambas variáveis foram declaradas como sendo do tipo inteiro. Nossa estrutura de decisão verifica se A é maior que B. Se A for maior que B, será impressa na tela a seguinte mensagem: A maior que B. Agora, caso contrário, caso A não seja maior do que B, será impresso na tela A não é maior do que B. Ao clicar em executar no nosso depurador, teremos a seguinte saída: A não é maior que B. Vale lembrar que a quantidade de caracteres disponível no console é limitada, portanto podemos ter alguns problemas com palavras acentuadas e caracteres especiais. A seguir, iremos observar também o seguinte caso. Podemos ainda adicionar uma terceira comparação e estender a nossa expressão lógica, adicionando a variável c, que tem valor igual a 10 e é do tipo inteiro. Podemos verificar se A for maior do que B, imprima A maior que B. Se não, podemos verificar também uma nova condição, utilizando essa diretiva else if. Se não, se A for maior do que C, ele irá imprimir A
é maior do que C. E, caso contrário, ele irá imprimir A não é maior que B e nem C. Ao clicar em executar, teremos o seguinte resultado. A não é maior que B e nem C. Bem, agora iremos analisar a seguinte estrutura. Escolha caso. Na linguagem C, a estrutura escolha caso é denotada por meio do switch case. Essa estrutura utiliza uma variável pivô e uma série de decisões a serem tomadas, que serão tomadas como base na comparação desta variável pivô. Então, cada caso será comparado se ele equivale ou não ao valor passado para o switch, entre parênteses, e caso o valor seja igual ao valor da variável pivô, as instruções dentro dele serão executadas e serão encerradas ao atingir o break, que é uma palavra reservada da linguagem C. O break interrompe a sequência de instruções e passa para as instruções do corpo do programa, encerrando assim o desvio condicional. Aqui fazemos a seguinte comparação. Temos a variável pivô, que é a variável i. A variável i é passada para a nossa estrutura de escolha, o switch, e caso i seja igual a 1, será impresso na tela a palavra acertou. Caso i seja igual a 2, será impresso na tela a palavra errou. Caso não seja colocado um valor de i, que seja nenhum nem 2, também é passado um parâmetro padrão, ou seja, o escolha caso conta com um desvio padrão, para que caso não encontramos uma variável pivô que se encaixe com nenhum dos casos anteriores, possa executar uma sequência de instruções e passar de volta o fluxo de execução para o corpo do programa, ou para a função principal. Ao executar o programa que segue, teremos o seguinte resultado como saída. Como o valor passado para a variável pivô foi 1, será impresso na tela a palavra acertou. Bons estudos!